dizer que é salvo, mas pelo fruto, então eu mostro a minha salvação. E uma das formas de mostrar que é salvo em Cristo é justamente pela santificação. E tudo isso vem da morte de Jesus na cruz do Calvário. Então por isso que a morte de Jesus na cruz é fundamental, é muito ampla, porque traz consigo tudo isso: a santificação, primeiramente justificação, depois a mudança de posição de pecador, agora um pecador contumaz, agora é liberto do pecado, daquele jugo que vinha constantemente, e agora ele é declarado santo, e na sequência ele também adquire perdão dos seus pecados por causa de Cristo. Então você vê que tudo isso se deve a Jesus ter morrido na cruz, ter aceitado o plano de Deus, vindo a este mundo e ter morrido na cruz. Do contrário, meus irmãos, jamais poderia isso ocorrer de outra maneira. Por quê? Jamais poderia. Porque para morrer, para reunir as qualidades que era necessário, volta a dizer, como iniciei na mensagem, porém não citei, mas cito agora, tinha que ter 3 características de ser, conforme a passagem bíblica do livro de Ruth, tinha que ser parente daquele que deveria ser resgatado, tinha que ter condição financeira para pagar o resgate, que ali envolvia lá no Antigo Testamento finança mesmo, dinheiro, para pagar o resgate. E terceira condição, não poderia ser escravo. Agora pergunta, isso agora para resgatar agora no sentido espiritual, quem é que reunia todas essas condições na face da terra? Do Antigo Testamento ou até o Novo, embora o Novo ainda não existia, porque Cristo não tinha vindo. Não, ninguém, meus irmãos, ninguém reunia. Por isso que Boaz, na tipologia bíblica, é símbolo de Jesus, porque ele era aquele que remiu a Ruth, que pagou o resgate. E ali apontava justamente Ruth, que era uma moabita, aleluia, uma gentia. Isso apontava justamente para a obra de Cristo, que pagaria na cruz do Calvário. E é interessante, e aí se traçar um paralelo, nós vamos ver Boaz e Jesus, porque Jesus reuniu as 3 condições. Quando foi que Jesus se tornou parente do ser humano? Do ponto de vista do estudo da palavra de Deus, quando ele se tornou homem, sendo Deus, se fez homem, tomou forma humana. Ele, conforme vai dizer Filipenses capítulo 2, ele esvaziou-se e tomou forma humana. E detalhe, e como que ele não nasceu? Porque todos nós nascemos, vai dizer, por causa do pecado de Adão, todos nós nascemos já fruto do pecado de Adão, o pecado que é chamado de pecado original ou pecado hereditário, ou seja, ninguém escapa. Por causa da queda do homem, independente, o ser humano acaba nascendo. E aí alguns vão dizer que por isso o ser humano já nasce escravo do pecado. Mas Jesus nasceu de forma diferente. Como? Quando por obra e graça do Espírito Santo ele foi gerado. Todos nós aqui nascemos fruto do quê? De um relacionamento entre o pai e a mãe, gerou cada um de nós. Mas Jesus não, Jesus foi por obra e graça do Espírito Santo. Com isso ele já reunia a primeira condição para resgatar o ser humano, ou seja, não ser escravo. Por quê? Porque todos que nascessem fruto de um relacionamento normal, nasceria escravo, e com isso escravo não pode remir a escravo, ou seja, tinha que ser livre. Por isso que Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Com isso
isso nasceu livre, aleluia, para poder resgatar. Tinha que ter outra característica, então, parente da pessoa, está familiarizado, por isso ele tornou homem, se fez homem. Então já tem as duas condição. E a terceira, ter condição de pagar o resgate. Quer dizer, não bastava ter as duas primeiras. Se você não tem dinheiro, como que você paga um resgate? Mas Jesus foi e resgatou. A Bíblia vai dizer em 2 Pedro, na epístola a Pedro, em uma delas, que Jesus não foi com prata nem ouro que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Pedro vai continuar e vai dizer: mas foste resgatado com o precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, um preço caríssimo, foi com o próprio sangue, como de um cordeiro. Aí ele vai lembrar Pedro da obra lá no Levítico, principalmente no livro de Levítico, Êxodo e Levítico, que acontecia muito acerca do sacrifício. Ele vai lembrar como de um cordeiro imaculado, isto é, sem mancha, foste resgatado. Por isso nesta noite o Senhor está nos mostrando que foi justamente este cordeiro aqui na cruz do Calvário que garantiu a nossa redenção, que garantiu a nossa salvação, que garantiu que todos quanto crê pela fé em Jesus Cristo serão todos salvos para a glória de Deus e declarado justo, santo para a glória de Deus. É o que nos mostra a palavra do Senhor, graças a esta obra. E foi caríssima para nós, de graça, mas para Cristo, para Deus, caríssimo, porque Deus deu seu único filho. João vai dizer isso no famoso texto de João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. E esse amor, vai dizer o teólogo MacArthur, que é um amor intenso, para mostrar esse tal, indicando que uma intensidade nesse amor. E aí, se você for entrar na questão, vai ligar no grego a palavra ágape, que há vários tipos de amor. No português só tem uma palavra amor e uma imitação do amor, que é a tal da paixão. Mas paixão não é amor. Então, ou seja, mas no grego você tem 4 palavras para amor, e cada uma tem um significado específico. E a palavra aqui, no caso, amor, que reflete o amor de Deus, é justamente um amor ágape, aquele amor supremo. E é o que nos mostra. Então Deus mostra isso ao dar o seu único filho. Então custou caríssimo o seu único filho, unigênito, agora para salvar a humanidade. E ainda assim, tem aqueles que, quando você apresenta a mensagem do Evangelho, se recusa a crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, rejeita. Ainda enquanto tem vida, ainda há esperança de ter uma nova oportunidade e se converter a Cristo. Mas fazendo isso direto e morrer nessa condição, com toda certeza, a eternidade não será com o Senhor, mas será a morte eterna, justamente morte, que nesse contexto é eterna separação de Deus do homem. Então não é nada agradável. Por isso que a Bíblia sempre exortou: há de ser que quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Muitos endurecem o coração, tendo a oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho, crê, mas endurece, rejeita. E é justamente essa incredulidade que o lançará no inferno. É isso que João vai, novamente na carta de João, aqui no Evangelho de João, vai mostrar isso. É por isso que diz: o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. E pecado ali, meus irmãos, a palavra pecado ali está no singular.
E o próprio teólogo MacArthur vai analisar e vai destacar isso, está no singular, indicando, ou seja, um pecado específico. O pecado ali é o pecado da incredulidade. E aí eu me lembro do pastor Pereira, ensinando certa feita, ele disse assim, uma coisa muito interessante: o maior pecado que o ser humano pode cometer, o descrente, é o pecado da incredulidade. O maior pecado que uma pessoa descrente pode cometer é o pecado da incredulidade, ao passo que o maior pecado que um crente pode cometer é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. O ímpio não pode cometer esse pecado porque nem conhece o Espírito de Deus. Só quem pode cometer é quem conhece. Mas Deus nos guarde de tal loucura, porque não tem salvação quando a pessoa blasfema contra o Espírito. Mas a incredulidade é o que lança o ser humano, no caso o descrente, para a condenação eterna. Por isso, aquele que ainda não é salvo em Jesus, que ainda não recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eis o momento, o tempo aceitável, como diria o profeta Isaías, de crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, porque é sério, somente Jesus pode salvar. Por isso ele reuniu em si justamente as três condições, e pagar um preço caro. E Jesus pagou também um preço caro. Deus, ao dar o seu Filho, e o Filho que se ofereceu na cruz voluntariamente, não foi obrigado, mas Jesus voluntariamente se ofereceu na cruz por causa de mim e por causa de você. Aleluia. E aí ainda tem gente que quer negar a Cristo, rejeitar a Jesus Cristo, ou abandonar os caminhos do Senhor. Não há razão, meus irmãos. Veja que Jesus, o que Ele fez realmente por nós, para que eu e você pudéssemos hoje ter a garantia e a esperança, e a maior esperança e a maior promessa da Bíblia Sagrada, principalmente no Novo Testamento, que é o arrebatamento da igreja, quando Ele vier levar a igreja para o céu. Portanto, que possamos compreender bem esta verdade. Ele fez tudo por nós, não deixou nada para trás. Agora que caiba a mim e a você permanecer fielmente ao Senhor e apresentando Cristo para aqueles que ainda não são salvos, e permanecendo firme em Cristo antes de tudo, e participando do corpo e do sangue do Senhor, e tendo sempre em mente que hoje sou salvo graças a Ele ter dado sua vida, que é o corpo, que é representado pelo pão, e o seu sangue, que é representado por esse suco de uva, que continua sendo suco, mesmo depois de orado e consagrado. É uma representação, é um simbolismo, não se transforma, porque se disser que se transforma, tem uns ainda que ensina isso, é terrível isso, porque isso é doutrina católica, a transubstanciação. Continua, é símbolo, não tem nada a ver com transubstanciação. O ensino da transubstanciação diz que se torna literal o sangue e o corpo do Senhor. Literal não, é simbólico. Então nós não podemos jamais, quando alguém, já vi obreiros ao orar fazer isso, e eu me preocupo, eu coço até a orelha, porque me preocupa, porque não é brincadeira, é simbólico ou representação, é a palavra correta e não o contrário. Mas tudo isso Ele fez para que eu viesse a estar lembrando, tendo a lembrança, a memória fala de lembrança, mas não apenas a lembrança daquilo que Ele já fez, mas daquilo que Ele aponta para algo maior, que é na eternidade. Tudo começa na cruz e termina na eternidade, na vida eterna, celebrando com o Senhor. Por isso, vale a pena, meus irmãos, ficarmos com esta palavra que o Senhor nos dá. A morte de Jesus Cristo nos trouxe a libertação, nos trouxe salvação, e por isso temos essa alegria hoje em Cristo, alegria espiritual. Aleluia, que o Senhor nos dá, que Deus abençoe.